Olá, estamos muito felizes hoje em estar iniciando esse projeto aqui da FEMA Santa Rosa, né, que é o podcast do Geração Z. É uma oportunidade da gente trabalhar um pouco dos conceitos que a gente vem desenvolvendo aqui na região, com essa novidade também no âmbito escolar, né, do quanto que é importante nós incentivarmos nossos jovens quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de relação teoria e prática, quando a gente fala sobre empregabilidade. E hoje nós temos convidados muito especiais, né, que são os nossos diretores da instituição. E o projeto Geração Z ele é um presente que eu sou contemplado no ano de 2021, quando eu inicio meus trabalhos aqui na FEMA Santa Rosa, e desde lá nós estamos desenvolvendo uma prática cada vez mais significativa que considere todos os aspectos e aportes teóricos, práticos, né, para o desenvolvimento dos nossos estudantes. E hoje, então, a gente está iniciando esse projeto junto com o Cauã, que é o nosso presidente do Geração Z, né, vou deixar ele se apresentar também, aluno da Escola FEMA, né, que participa junto com nós nesse movimento. Bom, então, primeiramente, quando eu entrei no projeto, eu não fui direto presidente, eu fui um colaborador de marketing, e que foi progredindo com o tempo, que nesse caso, que daí hoje em dia eu sou presidente. E, por eu ser presidente, eu tenho que nem o Cleiton falou, a grande oportunidade de estar aqui como apresentador desse projeto. E por isso, como no nosso primeiro episódio, a gente está aqui com os nossos participadores ilustres, que nesse caso seria o diretor Carlos e a diretora Mônica aqui da instituição. Olá, estou muito feliz em estar participando, mais feliz ainda por ser a primeira convidada do podcast da Geração Z. E é um orgulho muito grande estar aqui compartilhando um projeto inspirador, e isso é a minha maior alegria. Tudo bem. Para nós é um orgulho muito grande de estar com vocês iniciando esse projeto. Isso já é fruto, são ideias de vocês jovens, né, professor Cleiton, Cauã, prof. Mônica, né, são essas ideias que nós, como educadores, temos que dar abertura, né, trazer nossos alunos, a nossa preocupação sempre foi essa, trazer nossos alunos, oportunizar esse mundo novo que está à disposição de vocês. E um podcast desses, para a gente poder iniciar, conversar, falar sobre isso para inspirar outras pessoas, isso é algo extraordinário. Com certeza. Isso aí. E hoje é uma oportunidade também para a gente observar um pouco como que está o desenvolvimento do projeto, né? É sempre importante a gente ter aliado junto com nós dentro do projeto os diretores da nossa instituição, até porque o surgimento do projeto, né, e a possibilidade de executar ele é aqui dentro da Fundação Educacional Machado de Assis, o que nos orgulha muito, né? Que a gente perpassa aí desde os programas de pós-graduação que a instituição tem, o ensino superior, a FEMA Escola, a FEMIA, que é a educação alfabetizadora e infantil, e isso nos possibilita também observarmos um pouco de tudo que a gente está trabalhando dentro do projeto e a aplicabilidade para isso, né? E a nossa região, ela tem grandes empreendedores, né? Ela tem grandes pessoas para poder trabalhar, para poder abordar sobre essas temáticas, e assim é uma forma da gente também se conectar um pouquinho mais com o nosso público, né? Que gosta do nosso projeto, a gente já participou e apresentou o projeto em vários lugares, isso também nos orgulha muito, né? Porque é uma atividade que está sendo realizada há mais de 2 anos, né? Tivemos a presença em congressos, tivemos a presença em eventos acadêmicos, científicos, que isso também é importante, né? Quando a gente fala sobre o desenvolvimento empreendedor. É desenvolver todas as habilidades e competências que a gente tem. E a gente costuma, né, principalmente por estarmos aqui na região interiorana do Rio Grande do Sul, de observar apenas grandes centros, né? E isso é importante também, nós observarmos o que está sendo feito nos outros lugares, mas trazer isso para nós também, né? Incentivar que a nossa região também tenha essa produção. Afinal, nós somos uma das regiões mais produtoras do estado do Rio Grande do Sul. E isso é muito orgulhoso para nós mencionarmos sobre isso, porque as cidades ao redor de Santa Rosa, que é da onde a gente fala agora, são cidades que são contempladas em eventos e em promoções exatamente pela aplicabilidade e pelo desenvolvimento empreendedor que tem. E os nossos estudantes, eles são contemplados com isso também dentro da nossa instituição. E isso é um orgulho muito grande, né? Porque eu sempre brinco junto com nossos gestores que eu venho lá da biologia, né? Eu sou formado em biologia e eu tive a honra, né, de receber a proposta de desencadear um pouco esse projeto e ver esse projeto nascendo, me orgulha muito exatamente por isso, porque eu também tive que me reinventar em muitos momentos, né? Durante a minha formação e durante a minha prática docente aqui na FEMA. E isso é muito interessante porque é uma evolução pessoal, além de profissional, e que vai possibilitar também inúmeras outras conquistas. Para o projeto, conquistas pessoais minhas, e isso é muito importante, né? Quando a gente fala sobre desenvolver e trabalhar com estudantes.
Então, a gente está muito orgulhoso hoje, né, Cauã, de estar junto com esses nossos convidados. E para início, né, é importante nós termos algumas questões norteadoras, né, porque a gente também quer ouvir, né, além do que a gente já ouve nos corredores e do que a gente já tem como contato e como estudo recorrente, um pouco sobre os nossos gestores. E por isso, a gente começa questionando como surgiu a ideia, então, do projeto Geração Z dentro da FEMA Santa Rosa, né? Bom, olha, esse projeto iniciou em 2021. A nossa filha Renata, ela estudou aqui em Santa Rosa, estudou na nossa querida FEMA, se formou, foi a Porto Alegre estudar na SPM, cursou o curso de administração, e ela foi uma das diretoras comercial do Júnior, empresa Júnior da universidade. E a gente falava muito, eu e o Carlos, como a gente poderia colocar em prática. A gente falava muito do empreender, do negócio, de inovação, tecnologia, e muito na teoria. Tá? O professor, que é o nosso querido hoje, coordena esse projeto maravilhoso, o Cauã também. E de que forma? E ela mesma disse assim, mãe, Carlos, olha, tem uma ideia legal. A nossa empresa é uma empresa que dá consultoria. E veio essa ideia de a gente construir, né, esse plano de negócio, e essa empresa Júnior de Porto Alegre, construiu todo o projeto, esse plano de negócio, nos apresentou, e a gente ficou empolgada, né, Carlos? A gente ficou muito feliz com a ideia, e nós colocamos algumas ideias do que seria o negócio, que seria uma empresa de uniformes, a venda de uniformes escolares, que nós tínhamos uma dificuldade, né? Os pais reclamavam muito da entrega, do prazo, e a gente pensou, não, vamos iniciar dentro da FEMA e construímos, então, uma empresa com CNPJ. Tivemos várias dificuldades no início, que já vou falando da dificuldade, mas fomos atrás de um advogado, um contador, que nos orientou juntamente com o projeto, que esse projeto já estava pronto. E, no final de 2022, a gente tinha o projeto redondinho. Redondinho, não. Algumas coisas, mas já dava para começar. Estávamos com o CNPJ pronto. Pontapé. E o pontapé inicial foi maravilhoso. Tivemos uma boa aceitação das famílias, tivemos uma resistência de alguns colaboradores achando que não ia dar certo. Imagina vocês construírem uma empresa dentro da FEMA. Mas eu sou uma pessoa, juntamente com o diretor Carlos e a minha equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa que nos deu muito apoio, nos ajudou. O nosso contador, que é o presidente, que é o Danilo Polacinski, também nos orientou, juntamente com o professor Cleito, que também, como ele falou, não tinha muita experiência, e eu te admiro muito. É bem importante a gente falar, porque tu foi atrás para entender e compreender como é que funciona uma empresa. Então, assim, deu certo, está dando certo. Exatamente. E a gente está colhendo já os frutos, né, diretora Mônica? Até porque esse movimento de permanência dentro da escola e desenvolver essas habilidades, a gente não tem propósito de que ele se encerre, né? Quanto mais as instituições estiverem dentro das empresas, né, quanto mais a gente tiver as empresas dentro da instituição de ensino, mais uma educação emancipatória, uma educação mais personalizada, a gente vai conseguir progredir, né? E isso é muito importante, a gente estar contatos com as empresas aqui de Santa Rosa. A gente tem vários parceiros que a gente faz visitação, que eles vêm trabalhar um pouco sobre o desenvolvimento deles e como que eles fazem a prática profissional deles, também inspirando nós para o nosso desenvolvimento, né? E eu sempre observei a escola, né? Passei por programa de formação e auxiliei em produções acadêmicas falando sobre educação, e na minha formação também não tive essa oportunidade de falar sobre o ato de empreender. Então, quando eu venho para a instituição FEMA, é uma redescoberta de todas as possibilidades que a própria prática docente permite, né, aos professores. E aí isso é uma oportunidade, um orgulho imenso, inclusive para a FEMA Santa Rosa, né, e inclusive para os colaboradores da instituição, até porque nós temos um corpo docente muito bem preparado para acessar os nossos estudantes, né? Eu sempre converso nas oportunidades que eu tenho de mencionar a importância de conhecimentos químicos, biológicos, físicos, de humanas, mas saber também a aplicabilidade disso. E o ato de empreender, ele vai possibilitar isso, né? Ele vai desenvolver o sujeito, desenvolver o aluno cada vez mais para estar preparado também para o mundo afora, né? Não apenas para o conhecimento científico, mas sabendo que aquele conhecimento científico tem a necessidade de ser aplicado. Até porque a base, né, Cauã, do nosso projeto é soluções de problemas, né? A gente recebe problemas
diariamente, né, ou semanalmente, agora a gente já está mais tranquilo, né, com o desencadeamento do projeto, mas que a gente busca sempre a solução, né, é saber olhar para o nosso erro, conversar em equipe, né, montar estratégias para isso, e enquanto coordenador do projeto eu percebo o quanto que é importante isso, né, porque os nossos estudantes, eles estão muito preparados, a gente precisa ouvir mais eles e as ideias que eles têm. Isso vai potencializar cada vez mais a educação, né. E nesse âmbito, então, quais foram os principais desafios encontrados, né, Mônica? Tu comentou um pouco, né, sobre esses desafios que vocês já encontraram. Você menciona também da importância do projeto ser inspirado dentro de um projeto da universidade, que é a Empresa Júnior, e nós entramos como um destaque, né, porque as escolas comuns do Brasil, elas não costumam trazer projetos assim, né? Então a gente está vindo com uma inovação também dentro da nossa instituição. Tem muitas universidades que elas têm o projeto Júnior. Né? Tem essa empresa com CNPJ e muitas não deram certo, acabaram fechando, por não ter por trás uma equipe de profissionais que ajudam, colaboram. E aqui na FEMA eu fico bem feliz desse projeto estar dando certo, porque nós temos, o professor Cleito tem uma equipe por trás que os diretores, que é o Carlos, que é um cara visionário, um empreendedor que está sempre apoiando e incentivando. E também que nós pesquisamos que no Rio Grande do Sul, dentro de uma escola de ensino médio, é a primeira escola que tem essa empresa com CNPJ, que trabalha o marketing, trabalha as finanças, trabalha o empreendedorismo, né? Tem uma cultura empreendedora. Então, assim, para nós é um orgulho muito grande e a gente enxerga, eu acho que parte muito hoje da evolução do município, da cidade, da região, a gente formar empreendedores, independente da profissão que eles forem escolher. Isso é uma das coisas que a gente mais fala, né? O Carlos fala muito sobre isso e incentiva muito, e a gente está colhendo ótimos frutos ali fora. A gente vê grandes empreendedores, não precisa ser um empreendedor de grande porte, mas pessoas que passaram pela FEMA estão fazendo a diferença na comunidade, na nossa região e no estado do Rio Grande do Sul. Para contribuir esse dificuldades, é natural quando você vai iniciar um projeto novo, né? É aquele grupo, 33% apoia, 33% fica em cima do muro e 33% mais ou menos dizem que vai dar errado. Mas uma coisa bacana que a instituição FEMA tem, né, é essa capacidade de olhar, de ouvir, de ir atrás das coisas, do que está acontecendo no mundo. Nós não somos fechados, nós não somos assim, direção, os coordenadores, professores, né? A gente está sempre observando e vendo e tentando trazer aqui para dentro. Então era uma inquietude nossa, junto com a Prof. Mônica, o que a gente poderia fazer? Eu digo assim, nós estamos refazendo um novo ensino médio na prática. Tá? É um projeto que oportuniza, né, essa gurizada cheia de gás, mas que precisa ter um coordenador, um professor, uma gestão por trás desse empreendimento, onde vocês vão comprar, vão negociar, vão levar xingão dos pais, que não chega na hora certa. É a vida real de um negócio, de uma empresa. Né? Não tem problema se quem vai sair daí vai fazer outra coisa. Tá? Mas o aprendizado, junto com a sala de aula, né, que vai acabar acontecendo com essa turma, e a gente se orgulha deles, né, porque eles estão ali, eles levam muitas vezes e a gente fala, a Prof. Mônica fala muito para os pais, né, se não chegou um produto encomendado, calma, os pais têm que ajudar a entender que esse projeto, ele tem, se não chegou o abrigo hoje, não tem problema, vai chegar amanhã, depois de amanhã, tem algo extraordinário atrás disso. Quando uma instituição de ensino, junto com essa turma cheia de gás e energia, com você, Cleito, ali auxiliando, não tem como dar errado isso, entendeu? Isso é o conhecimento, é o ensinamento na prática de verdade. Porque a gente ouve muitos empresários falando que as escolas não preparam para a vida, que as escolas não sei o quê. A FEMA faz muita coisa aqui dentro que a gente nem divulga. E são coisas importantíssimas,
né? A educação não é hoje eu chegar aqui, pegar o Cauã e encher ele de informação e amanhã ele vai ser um estouro. Não, é um processo contínuo, né? E essa turma que está aí, a gente vê, são alunos diferenciados. São pessoas que eu digo para a Mônica sempre, se você olhar daqui 8, 10, 15 anos, com certeza vão ser pessoas que a gente para ser grande, tu tem que ter uma empresa que vale bilhões. Não, tu tem capital espiritual, tu tem capital financeiro, tu tem o capital social, tu pode ser um empreendedor, mas vão ser bons maridos, vão ser bons cidadãos brasileiros, vão construir coisas importantíssimas nesse país, entendeu? Passando por estas experiências que a gente consegue. E para nós, claro, a gente pode ser criticado, uns podem... A gente não dá bola para isso. Quando a gente tem certeza o que vai dar certo, quando a gente vê... Eu sempre brinco, né? Se a gente quer saber para onde o mundo vai, não adianta pedir para uma pessoa de 70, 80 anos. Tem que olhar para eles. Exatamente. Né? Se associar a eles, dar oportunidades, conversar, porque é uma geração que ouve, que entende, né? Uma geração que tem, uma geração que precisa que alguém olhe para eles, que dê essa oportunidade, onde aqui eles podem errar, eles podem, né? Vai ter o professor, o coordenador, vai ter a direção, né? É um erro lá fora. Quando a gente é complicado, é diferente, né? Então a gente está aprendendo com eles também muito, né? E nós estamos dando passos importantes no que se refere a novas metodologias, a novos métodos de ensino. É isso aí, só que isso dá trabalho, dá serviço, né? Então eu mergulho muito nessa equipe que está aí, né? A gente vê o carinho deles, né? A paciência, aprendendo, né? Você, professor Mônica, que é uma grande empreendedora, que sempre está a mil pensando o que fazer, a gente já está planejando outras ações, né? Então, mas todas elas é para que quem está aqui conosco, entendeu? Cresça de verdade, de forma orgânica, tenha esse conhecimento. Porque não adianta você fazer curso, fazer um monte de coisa, se não botar a mão na massa, se não enfrentar o cliente, né? Então ali tem educação financeira, educação socioemocional, tem gestão de RH, tem gestão de marketing, né? Depois você vai falar quantas coisas vocês têm ali dentro, né? Isso é riquíssimo, é algo assim... De fato, não existe nada, não é assim se gabar, mas a gente não tem nada semelhante a esse projeto aqui que a gente conheça. Não está no Google. Não está no Google, ó. Legal. É legal essa parte daí do errar, que por ser uma instituição de aprendizado, deu para perceber bastante que por também ser um projeto guiado pelos alunos, a gente percebe que a gente pode errar ainda com o Cleiton, que a gente tem uma firmeza, assim, que mesmo se a gente errar, vai ter ele para dar uma girada de chave. Mediar, né? Isso, exatamente. E é muito notório o pessoal lá que está lá dentro desse projeto que visa realmente aprender. A gente tem nossa equipe de marketing, a gente tem nossa equipe de produção, de vendas, de RH, que nem você falou. E é notório como as pessoas querem realmente aprender e não a gente só está entregando conteúdo para eles. Bacana. Essa é uma metodologia muito, muito boa, realmente. E a dinâmica do projeto, né, Cauã? A gente tenta buscar constantemente esse processo do ouvir e pensar, né? Por isso que eu gosto tanto de debater dentro do projeto a solução de problemas. Porque ali no mercado de trabalho é assim, né? A colaboração de uma empresa, ela gosta de mencionar muitos problemas que tem dentro da empresa. Mas é difícil você ver um colaborador vir e mencionar uma solução para aquele problema, né? Antes de pensar na solução, ele achou o problema e ele larga para fora. Em vez de ver o problema, aceitar ele, né? E aí pensar em possibilidades de solução e entregar, porque se a gente pega as maiores empresas do mundo, a gente vai ver que essa foi a estratégia utilizada para chegar no mercantil que elas estão, né? Com certeza. E o Carlos menciona uma coisa que eu acho muito importante quando é do desenvolvimento, da autonomia do sujeito, né? Os nossos alunos, eles estão aqui preparados para um mercado de trabalho, para um mundo que é novo, que a gente precisa visualizar isso e aceitar que as novas possibilidades que estão vindo são completamente diferentes do que a gente vivenciou, né? Eu sendo um professor muito jovem também, institucional,
profissionalmente, eu percebo o quanto que da geração dos meus pais para a minha geração e para a nova geração que está vindo, as propostas, os propósitos, as construções e os desenvolvimentos são diferentes. A gente não adianta continuar teclando numa educação que seja muito tradicional, que a gente não vai ter bons resultados depois, porque isso aí as pesquisas mostram o quanto que está difícil para a inserção no mercado de trabalho, né? O quanto que está difícil a própria construção do conhecimento, porque ela também é pessoal, né? Então a gente fala muito dentro do projeto até que todos são líderes, né? Todos estão ali para solucionar problemas, né? Não é só o responsável. Eu digo às vezes para eles me perguntam ou trazem alguma situação problema, aconteceu isso. O que você acha que você pode fazer para solucionar? Porque ao instigar a pensar, né? Eles estão na habilidade, na principal habilidade para aprender a pensar. Né? Eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento deles. Porque a gente vem de uma educação tradicional que traz como característica sempre entregar o resultado. Não, mas essa pergunta, essa resposta. Essa pergunta, essa resposta. E isso tira a autonomia do sujeito. Faz com que ele não tenha mais esse processo de diálogo, de questionar e de pensar em soluções para aquilo, né? E trazendo, né, nesse viés, a gente já menciona algumas coisas, o quanto que o projeto potencializa, mas a gente queria saber um pouco como que funciona a projeção de vocês perante o projeto, né? O que os alunos que estão envolvidos no projeto, além de toda essa gama de oportunidades que a gente já mencionou, além disso, o que eles também têm como cerne para permanecer dentro do projeto, né? Porque é um projeto voluntário, mas é um projeto que a gente não visa a formação básica deles, né? A gente visa toda a formação, tanto que eles perpassam, mesmo sendo por categoria de finanças, de marketing, eu gosto de ver o movimento deles em todos os setores. Vamos falar sobre um plano de negócio, vamos ter toda a equipe aqui junto para falar sobre esse plano de negócio, né? E aí a gente consegue desenvolver. Eu até o Cleito pode falar, porque todas as quartas-feiras ele tem trazido um profissional, uma área tal, afim. Então, isso aí não tem... pessoas com experiência, grandes empreendedores, eu acho que uma das coisas que a gente está oferecendo, que partiu dele, né, e ouvindo de você, Cauã, de quanto você está aprendendo, de quanto você já se desenvolveu. Nós temos o curso técnico em administração logística e temos também o curso de graduação em administração. Então, um acervo bibliográfico também que a gente pode explorar e usar. E os network, né? Eu acho que essa vivência do dia a dia, essa oportunidade que a gente já mencionou e vocês mencionaram, essa vivência do negócio, do vender, do comercial, do marketing, isso que a gente falou, do quanto é importante o dia a dia. Claro que nós temos que trazer pessoas com experiências, mentores, que a gente... Uma das coisas que eu quero também estar falando, que a gente não tem ainda um mentor, né? Mas a gente pode também buscar mentores através da CISAP, do Cindy Lojas, pessoas voluntárias para ajudar vocês a se desenvolver. Que isso aí, hoje, se tu vai buscar um mentor particular, é muito caro. E hoje nós temos muitas pessoas que estão envolvidas hoje no comércio de Santa Rosa, grandes empreendedores que se colocaram já à disposição para ajudar. Então, uma das coisas que nós vamos estar trazendo também, uma das novidades, trazendo para vocês se desenvolverem. E uma das coisas que eu vou voltar lá é quando iniciou ali, que nós tivemos, que o Carlos mencionou, os pais. Assim, eu sempre falo assim do quanto a gente tem que ter paciência, resiliência. Eles são jovens. Eu queria ter tido essa oportunidade na idade de vocês, de poder se desenvolver. Essa formação acadêmica, essa formação técnica do empreender, do negócio, eu queria ter tido e vocês estão tendo. Então, assim, eu falo muito assim, aproveitam, vocês têm muito que se desenvolver, vocês vão sair daqui, vão errar, né? Errar e acertar, isso que a gente fala muito sobre isso, para não errar tanto quanto nós erramos. E a gente tem que falar mais sobre isso, aproveitar mais as oportunidades, a gente tem que falar mais em sala de aula. Os países desenvolvidos, eles falam muito de negócio, do empreender, a psicologia empreendedora, que a gente acaba não falando, nós temos que buscar mais. A gente sabe que os alunos, muitos pais, famílias, buscam a formação acadêmica mais para passar ENEM. A gente tem isso, a gente não pode fugir, né? Que se fosse hoje mexer no currículo, de verdade, eu mexeria em muitas coisas no currículo, porque é importante a física, e toda essa formação é super importante, mas tem muitas coisas que nós precisamos desenvolver na sala de aula, na escola, a formação socioemocional, que a gente fala humana, que a gente faz muito aqui na FEMA, mas nós precisamos melhorar muito ainda, a gente tem muitas coisas para melhorar,
para vocês tem em tempo real um mundo melhor. E eu falo isso, a gente os jovens, as crianças são o futuro do Brasil, mas que futuro que nós estamos deixando? Nós temos que deixar um futuro melhor. Não adianta ficar falando, daqui 10 anos. Eu acho que nós, enquanto gestores, vocês, enquanto lá na ponta do projeto, que vocês possam também ajudar as pessoas a se desenvolverem. Entre vocês, colegas, sala de aula, eu falo muito essa coisa de o quanto eu preciso ajudar o meu colega, o quanto eu preciso colaborar. Então, é uma das coisas que eu vejo, assim, a gente precisa melhorar muitas coisas, né? Como é o nosso aluno aqui, nós temos a Giovana, que está aqui nos bastidores também. A gente sabe que a gente precisa evoluir muito mais. Tem novidades para o ano que vem. Puxando um gancho também, assim, a gente precisa preparar mais os nossos professores para um mundo diferente, né? Que hoje está diferente. Vocês nos cobram coisas que, às vezes, o nosso professor, nós, enquanto gestão, não estamos preparados. O Carlos falou de ouvir vocês, jovens. Nós fizemos uma pesquisa, nós vamos levar em consideração muitas coisas que vocês colocaram lá, que eu acho muito importante, do quanto nós precisamos evoluir, porque vocês querem um mundo melhor, então nós precisamos deixar o mundo melhor, nós precisamos estar preparados para deixar o mundo melhor para vocês. E tem muitas oportunidades. As oportunidades estão todas ali, só que eu preciso estar preparado. E nós, enquanto instituição de ensino FEMA, a gente está tentando, dando o nosso melhor, tentando melhorar alguns processos, que eu tenho certeza que nós enquanto gestão, equipe, o professor aqui, que é jovem, seguria, 24 anos, 25 anos, aí, já estou formado, né? O quanto que ele evoluiu, né, no momento que ele começou a trabalhar conosco. Então, eu fico orgulhosa, porque quando nós entregamos o bastão para ele, para assumir esse projeto, foi no início, foi a primeira pessoa que iniciou, ele e o professor Kleber. Não posso esquecer do professor Kleber, que eu acho que no próximo podcast ele vai ser um dos convidados, que ele precisa falar. Já falamos sobre. É um cara que tem também visionário, um cara que enxerga nós já temos uma caminhada já de muitos anos de educação. E tem coisas que nós precisamos, né, enquanto equipe, toda a nossa equipe da FEMA, precisamos de gente jovem. Jovem que nem o professor Cleiton, o professor Kleber, o professor Delcio, tem vários colaboradores. A gente vai ter coisas tecnológicas com eles. Nós vamos pensar em outros projetos. Então, eu fico muito feliz. Eu sou uma pessoa muito aberta. Nós somos a FEMA, uma instituição muito aberta para receber ideias de pessoas jovens que têm muitas coisas para contribuir. Vocês são pessoas do bem, pessoas que não vão nunca criar uma guerra. Vocês se preocupam com o meio ambiente, a inclusão. Então, isso para nós é um orgulho muito grande ter vocês conosco aqui, vocês dois jovens aqui na FEMA. E para contribuir, né, Mônica, essa tua fala abre um gancho. Eu tenho uma versão do Enem. Né? Hoje o Brasil vive um dilema muito grande. E um dos problemas é o Enem. Tá? As famílias, elas estão Enem, o filho tem que fazer, né? Mas Cauã, seus colegas, né, de diretoria, é o caminho, né? Não precisa dar resposta, é o caminho, entendeu? Você decorar coisas para passar num 2 finais de semana massivo. Ok, é importante, precisa, mas assim, e aí você acaba, as escolas, sejam elas públicas ou privadas, acabam esquecendo daquilo que é o essencial, né, que o mundo está exigindo hoje. Eu falei antes, repito, a gente aprende com vocês muito. A gente aqui na FEMA, Mônica sabe, nós lá atrás a gente já ouvia, sentava com alguns alunos que a gente via assim que tinham uma sacada e ouvia o que eles querem de uma escola. Muita coisa que a gente fez aqui, né, Mônica, lá eu nunca me esqueço, eu fiz isso em 2012, a primeira vez, esse bate-papo com um grupo de estudantes, para ouvir como é que eles estavam achando. Claro que a gente não vai poder mexer na lei, na legislação, mas tu vai criando esse ambiente, né? Mônica, a gente tem muito isso, o professor Danilo, nosso presidente, né, o professor Antônio também, que está na faculdade, a gente tem muito essa coisa de ouvir, né? Eu tenho no meu Instagram lá uma frase muito bonita, um incipiente aprendiz. Cara, quando tu achar que sabe tudo, tu não sabe nada, né? Vocês falaram de Santo Cristo. Eu tenho um carinho muito grande por essa comunidade e a Geração Z tem muitos de lá, né? Sim. É uma comunidade germânica que eu nasci
lá próximo, não de Santo Cristo, mas assim, cara, não tinha os melhores recursos, as melhores ferramentas, mas eles tinham uma coisa, a prática. Testar, funcionar, botar a mão na massa, não dava certo, reconectava o sistema e vamos lá. Né? E hoje tu vê assim, um município super preparado, forte, com pessoas super empreendedoras, já que nós estamos falando de empreendimento. É óbvio que isso tem em Tuparendi, tem em Santa Rosa, mas é uma comunidade que olha assim, né? E o que eles faziam? Né? Eles iam estudar aqui na cidade, ter a teoria, e voltavam lá com os pais no interior, tinham o prazer, o carinho de ficar lá e ir colocando em prática. Né? Passa aí 20, 30 anos, vira uma potência. As oportunidades. Outra coisa, um exemplo prático, né? O pessoal que está gravando esse podcast, nossos colegas, né? Christian, o Márcio, bateu uma pandemia, todo mundo, o que vai fazer? Eles já vinham num ensaio, né? Se estruturam e vão para esse mercado digital, né? Vão para esse mercado digital e remontam uma história de vida deles, né? Podiam estar se queixando, chorando, mas tiveram atitude. Então isso vem da família, vem da onde tu estuda, vem da vontade. Então o que a gente quer? Estou usando exemplos bem simples, né? O que a gente quer é que quanto eles mais cedo, mais jovem, dentro da nossa instituição FEMA, poder oportunizar com uma estrutura professor, direção, né, contador, jurídico, poderem entrar oceano adentro e vai ter lá alguém que vai salvar se alguma coisa não der certo. Permitir esse treino, melhores pessoas vão ser para esse mundo que está aí. Eu gosto o Carlos aproveita na fala dele e menciona uma cidade que é muito especial para mim, né, que é Santo Cristo. Eu sou natural de Santo Cristo também. E quando eu me desloco para fazer o meu programa de mestrado e eu vou a Brasília, as pessoas me pediam, da onde tu é? Do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, porque sempre remete à região metropolitana, né? Eu digo, eu venho do país Santo Cristo, né? Porque é um lugar que tem de tudo um pouco, né? Bem humilde, né? Tem um povo muito originário, né? E um povo que tem muita certeza da onde quer chegar, disciplinado. E isso é possível visualizar. Quando eu vou e penso sobre a minha própria carreira profissional e pessoal, eu sempre penso, né? E menciono quando converso comigo, mas você está lá na Universidade de Brasília também fazendo atividades, está na UFRJ do Rio de Janeiro, fazendo pesquisa junto. Eu sempre menciono, a gente tem potencial na nossa região e eu não tenho o intuito de ir tão longe, porque eu vejo o quanto que aqui, né, longe quando eu digo geograficamente, o quanto que a gente tem esse potencial aqui. E os grupos de estudo que eu participo, inclusive, debatendo sobre educação, a gente traz isso como aporte. Eu participo de forma online. Né? Olha o quanto que isso é oportuno, nós termos uma pessoa do interior do Rio Grande do Sul também trazendo o nosso discurso, do que a gente vive aqui, qual que é a nossa realidade. Né? E aí a gente consegue aí desenvolver uma educação cada vez mais emancipatória, né? Que tanto a gente fala do quanto que é importante desenvolver esse tipo de educação que tenha disciplina, que tenha emancipação, que tenha autonomia. Né? E eu acho que é a base até para o desenvolvimento do projeto, a gente sempre olhar isso, né? É trazer bons exemplos, né, professor Cleiton? É trazer bons exemplos que deram certo, que a gente vê cidades empreendedoras. O que tem lá? É essa simplicidade. Tu não vai encontrar... Né, tem tantos outros nomes que a gente podia falar, tantas outras pessoas. Vai aqui para Tuparendi, Tucunduva, Horizontina. Né, você vai ver pessoas que também, do nada, modo de dizer, mas não tinham essa condição que hoje, né, essa geração tem bastante condições. Sim. Então... eu ouço, né, a nossa filha dizia muito assim, eu fico orgulhoso também porque foi uma aluna da FEMA, ela tem uma convivência afetiva conosco, mas ela começou de puxar a frente e se incomodar também com algumas coisas quando a Mônica instigou ela, né, e saiu esse resultado. Então, quanto mais novo, Cauã, vocês e toda a vossa turma se propôs a ir ao encontro dessa experiência, pode ter certeza, isso aí para o currículo da vida, né, não fica com tanto medo, fica mais assertivo. Né, o final desse processo aqui dentro, né, que vocês estão um período, depois vem outros, né, a gente não vai parar com isso, né, Mônica? Mas assim, lá na frente, daqui 10 anos você vai lembrar de ações que aconteceram aqui
e que você vai ter aquilo como notório saber para colocar em prática quando tu estiver de fato na frente de algum negócio. Essa turma, Cleiton, eu digo com todo carinho, esses que tiveram aí já que passaram, mais da metade deles vão ser grandão na vida, né? A experiência que eles estão tendo aqui vai colocar eles num nível, né, num patamar diferente de controle emocional das situações que vão acontecer quando eles vão ter que decidir, quando eles vão ter o que fazer, como fazer, né? Pode ser montando seus negócios, ou sendo gestores em empresas, né? Não importa, no que professores mesmo, né? Engenheiros, médicos, administradores, todos nós somos administradores da vida, não importa o que você faz, né? Então, é aqui que está o pulo do gato, digamos. Isso. E o projeto, quando ele inicia a sua consolidação, ele traz isso como aporte, né? Assim, os alunos estiverem envolvidos em todo o processo. Então, a gente tem um site, né? A gente convida vocês a acessar também, Geração Z/FEMA, que a gente divulga alguns produtos, né? A gente vende os uniformes escolares, mas a gente também tem uma outra pegada do quanto que é importante falarmos sobre sustentabilidade, falarmos sobre a construção de um sujeito moderno, né? E dentro do site a gente traz essas implementações também, apresenta toda a equipe lá e faz essas vendas. E a gente também tem esse carinho pelos estudantes, porque orgulha muito a gente não ter, de início, né, isso eu escutei muito da Mônica do Carlos, confia em ti e faz acontecer, né? Eu não conhecia sobre Shopify, que é o sistema que a gente usa, sobre Cartpanda, que é outro sistema que a gente usa, e eu junto com os alunos sentei muitas vezes, né, sentaram do lado do outro e o aluno fala, eu não sei mexer nisso, eu dizer, eu também não sei, mas a gente vai descobrir, né? Hoje a informação está na internet em todos os lugares. E me orgulha muito ter essa simplicidade também de reconhecer que eu não sabia e de poder chegar nos gestores da instituição que criam o projeto e aceitarem isso também. Não, mas, prof, vai lá, vai dar certo, né? A gente teve nesse início do ano uma imensidade de alegria em vestir praticamente os 1.000 matriculados que tem dentro da instituição, desde considerando o ensino superior até a educação infantil, aonde a gente fez a entrega de todas as camisetas, né, para essas crianças utilizarem. E a gente passou isso no período de férias, organizando tudo, né? A gente fez uma férias coletiva do projeto, fez dos alunos, e depois, logo, no final de janeiro, início de fevereiro, a gente contemplou, não, vamos voltar, a gente precisa voltar, né? Tem algum lugar que está nos esperando. E do quanto que era importante nós estarmos olhando isso, olhar para o nosso cliente também, que recebeu essa camiseta no momento da matrícula, o quanto que é significativo ver que, no primeiro dia de aula, assim, eu me emocionei, eu comentei até com a nossa diretora Mônica, quando eu venho para o intervalo, no primeiro dia de recebimento dos alunos, né? A gente sempre faz uma atividade para integrar, né? E para acessar bem esses estudantes. E aí eu pisei na quadra, estava usando a camiseta, né? E eu vi todos os alunos usando a mesma camiseta. E aí eu até brinquei junto com a Mônica, eu disse assim, todos esses nomes aqui passou pela equipe do Geração. Que nós tínhamos o acesso do tamanho, do nome do aluno, do nome do pai, e a gente fez tudo isso com muito amor e muito carinho, pensando também nas próprias oportunidades que a FEMA nos permite, né? A gente, no início do projeto, a gente fez toda a legalização, seja com advogado, né? Como vocês mencionaram, quando CNPJ, e no início a gente não tinha, né? Uma empresa, ela precisa ter um per capita para iniciar o seu desenvolvimento. E nós recebemos um per capita não financeiro, né, mas é o apoio emotivo, principalmente da FEMA. Em alguns momentos, né, o cumprimento de cursos, isso tudo foi possibilitado pela FEMA Santa Rosa. E depois nós conseguimos nos desenvolver nesse sentido e hoje já conseguimos ter um saldo positivo. A gente já consegue devolver esse valor, né, mesmo sendo um projeto voluntário, aos nossos estudantes, né? Então eles recebem cursos de formação, eles recebem oportunidades para fazer viagens, conhecer outras empresas, né? A gente se diverte também. Sim, esse ano a muito. gente foi a Porto Alegre, depois fizemos uma visitação na praia. E isso eu acho que é o legal do projeto, sabe? É sempre olharmos para os nossos estudantes e sabermos o que eles estão pensando e quais são os próximos passos também que eles querem dar junto com o projeto. Né? Eu acho que eu vou quebrar um pouquinho. É importante o Cauã contar um pouquinho como é que é essa coisa de viagem, de conhecer a empresa, essa experiência, praia. Eu acho que é bem importante o que tu sentiu, como é que foi. Foi uma experiência positiva. Né? O retorno do trabalho de vocês. Antes de responder essa pergunta, eu acho importante destacar o que o Carlos falou, que é muito importante a gente desenvolver essas habilidades ainda jovens, ainda adolescentes. Porque às vezes a gente vê assim na rua mesmo, em algum lugar que a gente vá, uma pessoa que não consegue gerir a sua vida profissional, os seus relacionamentos, a sua família, assim, é muito importante a gente desenvolver. E, a partir disso,
ver a gente conseguindo ir viajar, assim, para outro lugar, para ir num lugar longe, assim, para uma praia, por esforço próprio nosso, ir para shopping e tudo mais, aquela integração de todo mundo é muito satisfatório. Viver com os nossos colegas, assim, no Geração, como colegas, assim, de trabalho, é totalmente diferente de ver uma pessoa assim na praia, né? Porque lá a gente tá para se divertir, tá para jogar um vôlei, tá para jogar um futebol, assim, mas essa integração, essa convivência é muito importante. E é importante também a gente trabalhar ainda quando jovem, quando adolescente, que nem o Carlos falou. Que legal. Uhum. Até essa experiência eu acabei indo com vocês, né? Foi muito legal. Sim. E no retorno, quando nós retornamos, ouvi o depoimento dos alunos. É verdade. Que esse projeto está fazendo a diferença, porque a gente fala, né, prof? Mas a gente quer ouvir dos alunos se realmente é um projeto que está evoluindo enquanto ser humano, enquanto pessoa, ou estar ali por estar. E muitas vezes eu vou até a loja lá, dar uma espiadinha, né, dar uma olhada no caixa. A gente não avisa quando vai, né, Mônica? Dar uma olhada se o fluxo de caixa tá tudo ok, se o estoque tá certinho. Então, assim, ó, é muito importante. E eu sinto, assim, ó, que eu sou bem recebida, eu acredito que sim, né? Porque a gente está aí para... Até eu falei esses dias para uma das meninas, gurias, eu estou aqui para colaborar, para ajudar, para orientar. Às vezes o professor não está, nem todos os dias está presente, né, na loja, e eu vou lá para dar uma... E eu fico bem feliz, porque eu acompanho, eu vejo toda a negociação com as famílias, eu falo muito dessa coisa do mostrar, de abrir o moletão, mostrar para o pai, mostrar o tamanho, porque isso é muito importante, porque o pai vai lá, ele chega lá, às vezes ele nem sabe o tamanho, né, da camiseta do filho, daí eu peço, a gente tem que pedir a idade, mais ou menos. É muito Como a comum. gente tem essa experiência e é tão... eu vejo assim, entusiasmo, eu vejo alegria, eu vejo... enxergo tudo isso. Eu acredito que sim, né, prof? Tu que está quase todos os dias nas reuniões, vocês fazem reuniões toda semana, às quartas-feiras, ali é o momento de feedback, é o momento de ouvir também o jovem, o aluno, enfim, o empreendedor que está ali negociando. De alinhar o projeto mais. E é o próprio movimento que o projeto causa, né, Mônica? Porque o Carlos antes comenta, né, de que tem esse fluxo de alunos perpassando. Isso eu acho que normalmente quando as equipes vão se despedir, a gente sempre ouve a mesma coisa, né? A Mônica já aconteceu 2 vezes, a gente já conversou sobre isso também. Eles falam, o que vai ser do Geração agora que a gente está saindo, né? E eu digo, a gente vai botar mais energia para conseguir desenvolver, né, as novas potencialidades que tem. Esse ano nós tivemos a saída de 15 alunos, e nós temos cerca de 20 a 23 alunos dentro do projeto. E nós tínhamos que preparar toda uma equipe. Aí nós sentamos junto com os diretores, né, que já permaneciam, já estavam envolvidos com o projeto, e montamos estratégias, né? Então a gente vai precisar do apoio maior de vocês vão precisar estar mais dias na escala, a gente vai precisar, eu já tenho um costume, né, o Cauã sabe como é que eu trabalho com eles nesse sentido, eu às vezes preciso fazer alguma coisa no centro, estou montando uma aula, dei uma aula no laboratório, eu dou uma passadinha na loja para ver como as coisas estão, porque às vezes tem soluções de problema que eles também sentem dificuldade e que a gente precisa assessorar, né? Eu sinto isso dentro do projeto também, muitas vezes, que eu preciso de alguém que tenha mais experiência, a gente vai e procura a fonte correta. E ter a humildade para isso, né? Eu sempre digo que o projeto ele auxilia muito na formação acadêmica desses alunos, porque ele ensina a pensar e ele ensina a procurar informação. Porque a informação, tu lançar no Google, a gente acha várias informações. Agora, você saber ter um olhar crítico para aquela informação e utilizar aquilo para si, né, e conseguir colocar aquilo na prática, vai fazer total diferença para esses alunos depois, né? E agora que a gente está falando um pouco de histórias, né, falamos sobre a viagem e o Cauã trouxe esse relato que é muito interessante. Eu me orgulho muito de ouvir, Cauã, quanto que é legal para vocês também estarem nesse movimento de viagem, conhecendo outras empresas, conhecendo também, né, tendo esse momento de familiarização com o projeto, que é o momento do lazer. A gente sempre vai oportunizar isso, né, com as nossas jantas, com nossos almoços que a gente faz às vezes, para socializar um pouco também. Tem alguma história durante esse processo? Então, Mônica, que tu já percebeu, né? A gente já tem ali alguns formados, eu diria, pela Geração, que já passaram por esse momento.
E eu converso com eles às vezes, Mônica, até eles respondem os stories às vezes, né? Quando tem alguma coisa do Geração, que saudade, que vontade de hoje sentar, tá no Geração e escutar o Prof. Clayton contando alguma história, né? Ou alguma coisa do gênero, porque isso também envolve o projeto. Eu às vezes vou, e eu já falei isso pra Mônica também, às vezes eu não vou pro espaço do Geração como o coordenador do projeto. Às vezes eu vou como cliente e como amigo deles, porque eu sou professor deles também, em sala, né? Então converso com eles, eu peço semestralmente as notas deles, como estão na escola, né? Porque isso vai desenvolver. A gente tem inúmeros relatos de alunos que estavam com notas, às vezes, abaixo da média, ou estavam na média antes de entrar no projeto, e que quando entram no projeto se destacam muito mais, né? Exatamente porque estão aprendendo uma coisa básica, né? E necessária, e que a gente também está aprendendo constantemente, que é a disciplina, né? Então eles estão aprendendo a desenvolver mais disciplina. Troca de escala, a gente normalmente, eu agora esse ano peguei muito no pé deles, assim, não tem como trocar de escala. Vocês estão num compromisso, né? Vocês recebem no primeiro dia útil do mês, a gente manda uma escala do mês inteiro. Vamos se organizar? Essa importância, né, do quanto que eles têm que organizar. Se tem período de provas, ok, temos os períodos de provas, podem levar o caderno junto, se precisar dar uma lida depois em um certo momento, podem fazer esse movimento, mas do quanto é necessário estudar antes, quanto é necessário organizar as coisas antes, e a gente é flexível, tem tudo isso dentro do nosso processo, mas aprender um pouco mais sobre a disciplina, né, e porque isso acaba acometendo aí o futuro deles também, né? Até, prof, tu tem uma experiência real, né? Porque tu está em sala de aula e tu observa, tu vê isso, a evolução do nosso aluno. Como o projeto ele é bem, está no forno ainda, né? Fez 1 ano e meio de projeto, então os alunos que vão se formar esse ano, formatura, que vão para o mercado de trabalho, daí nós vamos ter muita história para contar. Mas eu tenho muitas histórias de pessoas que passaram pela FEMA. Inclusive, pessoas próximas de família, pessoas que hoje estão como professores. Aqui, a Nayana, eu tenho a Cris, que hoje são professores. Verdade. Então, são pessoas simples que se desenvolveram. E a Nayana é uma pessoa que sempre fala muito da FEMA. Ela sempre se inspirou muito nos líderes da FEMA, as pessoas que estavam na frente, os professores. E ela buscou, foi para o mercado de trabalho, não era aquilo, voltou para Santa Rosa e hoje é uma das nossas professoras. Então, e muitos deles profissionais hoje que estão no mercado de trabalho e que passaram pela FEMA. Eles não precisam ser grandes, eu falei antes, assim, pessoas que têm o comércio, que têm supermercado, que têm escritório contábil, que têm uma lojinha no fundo do quintal, que passaram pela FEMA. Essas pessoas que a gente tem que valorizar, essas pessoas que a gente tem que ouvir a história. Essa formação que a FEMA proporciona é 20%, sempre digo, é 20% do que ela precisa buscar. Mas esses 20% eu acredito porque nós temos as duas nossas, a Gabriela e a Renata, que passaram pela FEMA, eu gosto de falar, porque são exemplos de pessoas que sempre estudaram na FEMA. Hoje a gente se orgulha, são pessoas que estão super bem como profissional, falam muito bem da instituição e muitas coisas nós estamos aprendendo com elas, com eles, com pessoas que passaram por aqui, para a gente evoluir enquanto profissional aqui dentro. Então, é gratificante mesmo essa trajetória nossa enquanto educadores, enquanto profissional, do quanto a gente deseja e quanto a gente torce, e quanto a gente quer que eles tiram aquele fogo interno e colocam para fora. Então, vai muito do professor, vai muito da gestão, da sala de aula, vai muito da família, ser parceira, estar junto. Então, é gratificante contar, porque teria muitas histórias lindas que eu acredito que nos próximos podcasts a gente pode trazer pessoas convidados, que passaram, né? Convidados que passaram, passaram pela FEMA e hoje tem uma história linda, né, de aprendizado, de experiência. Resultado, né? Acho que para nós da educação, ver esses alunos prosperando, e não é o quanto de dinheiro que eles estão faturando. É pessoas, índole, vida. Claro, o dinheiro é importante, não se discute isso. Para nós isso é muito orgulhoso, né? A gente que tem alguns anos aqui na educação, então quando tu vê esses nomes que a Prof. Mônica comentou, e assim vai acontecer para vocês, Cauã também, né? Fica tranquilo. Daqui 5, 10 anos a gente vê, né? Uns vão ser professores aqui, outros vão. Isso dá orgulho, né? Isso mexe no emocional da gente, poder ver o resultado de um trabalho bem feito.
Eu quero fazer uma ressalva. Muitas vezes, isso é bom para o Cauã, para os nossos alunos que estão aqui conosco, de falar, porque muitas vezes a gente não dá muito valor quando a gente está aqui. Fazer network, eu falo muito, faça um network com o professor, com os convidados, que seja coordenação, lá, o professor Delcio, a Rochelle, os diretores, porque um dia a gente volta. E eu acho tão lindo quando a Patrícia Kuhn é uma menina que está hoje em São Paulo, no Rio, trabalhando, ela fez conosco toda a educação básica, e hoje, quando ela volta, ela fala muito da FEMA, do quanto ela aprendeu aqui e que ela não dava muito valor. E que hoje ela fica, né? Claro, é a juventude, coisa. E hoje ela diz assim, ela veio fazer uma fala e ela falou muito da importância dos alunos a aproveitarem o máximo de todo o conhecimento dos professores, da gestão. Então, isso a gente falar isso também para os nossos professores. Cleito, que está aqui, é bem importante tu falar isso na sala de aula, de que nós estamos junto com vocês. O Cauã aqui, eu admiro muito o Cauã, você assim, porque tu quer muito se desenvolver. E tu é muito jovem, tu é super jovem, assim, e tu vai ser, como o Carlos falou, tu vai ser um grande cara assim, que vai fazer a diferença, não porque tu está aqui conosco, mas que tu está puxando os teus colegas e todo o pessoal da geração, todos os nossos alunos são alunos especiais, que a gente tem um carinho muito grande, a gente torce por eles, está aqui sempre à disposição para ajudar eles a se desenvolverem, tanto na formação acadêmica, que a gente fala muito, prof, quanto na formação humana, que hoje pessoal, tu pode saber tudo, mas se tu não tiver um comportamento adequado dentro da empresa, é o motivo para uma demissão. Então, é levar muito a sério isso, porque realmente isso faz a diferença. Acho que falar sobre demissão não é uma coisa muito interessante, né? Vamos dar sequência. Vamos dar sequência, né? A gente já está aí 55 minutos dentro do projeto, né? Então, dentro da fala. Então, acho que vamos dando sequência, né? Eu já falei muito, acho que já não era minha intenção falar tanto, mas eu acho que é um movimento e é um momento também, né, Carlos e Mônica, o quanto que é importante a gente também sentar. Às vezes eu acho que é até importante, além da gravação que a gente está fazendo, porque a gente quer que seja o mais natural possível, mas que a gente também tenha mais momentos para poder sentar e dialogar, porque histórias a gente tem inúmeras, né, diretora Mônica? A gente fala, às vezes, dentro do Geração, eu venho e mostro coisas para eles, conto histórias da viagem, da empresa que a gente conheceu, a gente vai conhecer as empresas e falamos para eles também, né, um pouco do nosso contexto. E olha, Mônica e Carlos, todas as oportunidades que eu tive de contar sobre o projeto em outros lugares, a gente recebeu elogios, né? A gente recebeu elogios como um projeto de inspiração, inclusive, né? E o desenvolvimento do podcast também é esse. A Mônica já está com a ideia do podcast desde o ano passado. Final do ano nós começamos a debater sobre isso e o quanto que isso ia ser legal para a gente, né, compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo. E agora a gente está executando esse podcast, também permite a gente observar depois quais são as lacunas que existem. A gente quer uma interação com o nosso público também e principalmente trazer esse aporte teórico para outras escolas, né? O quanto que a gente também quer ser modelo para as outras escolas. Então, quando tiver aí gestores que estiverem nos ouvindo e quiserem compartilhar com nós como a gente faz determinada estratégia, a gente está aqui para contar também, né? Que a gente queria também, na época, ter alguém para contar um pouco como era o desenvolvimento, e nós tivemos inúmeros apoiadores. Mas o quanto que é importante observar, né? A gente já acertou em muitas coisas, e quando a gente errou, a gente sentou e olhou de novo para aquilo, e quanto menos a gente errar, é melhor. Isso é uma lógica, né? Mas o quanto que isso é legal, a gente ter esse conhecimento. E eu sugiro, assim, a todos os profissionais que são empreendedores de Santa Rosa, se quiserem vir conhecer o nosso projeto, virem até a FEMA para a gente conversar um pouco e apresentar o nosso projeto, podem contar com nós e com nossos alunos, né? E que a gente sabe que esse desenvolvimento vai acontecer. Nós temos a teoria e a prática sendo executados, e eu acho que, assim, ó, a gente tem orgulho, é o nosso filho, né? Esse projeto para ti, é o teu filho, né? Os alunos que passam aí também, mas assim, ó, as iniciativas boas, as coisas boas, cara, tem que divulgar, tem que colocar, porque para a sociedade ver, a FEMA sozinha não vai conseguir, digamos, mostrar e fazer tudo o que é necessário. Então, quanto mais instituições estiverem olhando para esse lado, né, tendo essas ações no seu dia a dia,
melhor nós vamos transformar a sociedade. Eu sempre digo, né, a minha frase é a mesma sempre, né, só existe um lugar no mundo, no planeta Terra, que a gente vai melhorar uma comunidade, um estado, um município, um país. É através de uma boa educação. Ninguém criou nada ainda diferente a isso, né? Então, para nós, eu confio, aposto muito, a gente está apostando muito nesses jovens, né? Que a gente quer, é o que a gente, Mônica e eu que estamos nesse momento aqui na FEMA podemos fazer, né? Além daquilo que a gente dá trabalho, é difícil, mas a gente vai além daquilo que a gente, do simples, né? A gente vai dar uns passos um pouco a mais, né, Mônica? Eu sempre falo para a Mônica sobre isso também, do quanto que é legal nós termos tanta possibilidade aqui na FEMA, principalmente quando envolve oficinas, né? A gente tem no contraturno, se os alunos quiserem passar a semana inteira dentro da escola, manhã e tarde, eles conseguem ficar, porque a gente tem oficina de microscopia, a gente tem oficina de dança, a gente tem oficina de canto, que são habilidades que são interessantes e necessitam estar dentro do espaço escolar, né? E o quanto que é bom ter profissionais trabalhando com essa área, né? O quanto que vocês, eu sinto isso em vocês também, admiro muito vocês enquanto gestores, por sempre estarem com esse olhar atento, né? Tem o currículo comum que a gente precisa contemplar, por uma questão de lei, e também tem aquilo que a gente pode oportunizar, né? Então eu gosto sempre de ver os alunos aqui nos corredores, e isso é notório, os nossos alunos, eles gostam de estar na FEMA, né? A gente percebe isso. Então, os do Geração também, às vezes eles me mandam mensagem, porque às vezes dá muita gente lá na loja, e daí eles me mandam mensagem, a gente está aqui, mas a gente não está na escala. Eu digo, olha, porque tem a escala que tem que cumprir, tem que assinar o ponto, mas eles querem estar aqui. Mas e isso não é iniciativa, gente, não tem que... E eu sempre penso, Mônica, aplaudir. que isso dá um orgulho pra gente, né? Eles estão aqui porque eles querem estar aqui, né? Ou eles mandam mensagem, prof, tu já tá chegando? E aí, porque eles vêm antes, né? Eles têm um horário para cumprir, eles estão antes do horário para cumprir, né? Eles conseguem se organizar para isso, e isso é muito interessante. Isso cativa muito pro nosso desenvolvimento empreendedor, pro desenvolvimento da nossa escola. E eu sempre penso que a escola está numa determinada região e ela precisa retornar para determinada região que ela está. Né? A escola, o alvo disso, é a escola que precisa estar inserida nesse campo para a gente entregar aí para uma região cada vez mais promissora, né? E que se desencadeie e se desenvolva cada vez mais, né? Com certeza. O presidente fala, né? Agora vamos ouvir o presidente. Como é que está o Quanta- caixa lá, quanta presidente? pressão. Como é que está o caixa? Está positivo? O Cleiton falando que está Meu positivo. Deus. Em função assim do Geração, há muitos problemas, com certeza, isso daí sempre vai acontecer, inclusive se a gente for numa empresa um pouco maior. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Sicredi, sempre vai acontecer algum problema, né? E ver os nossos alunos, assim, meus colegas, resolvendo esses problemas, e assim como o Cleiton, ele também, às vezes ele sabe como solucionar, mas ele deixa a gente solucionar por conta própria. Isso daí é muito diferencial, que nem eu falei antes, que trabalhar isso daí, nessa época da vida, é muito importante. E... Qual o maior desafio, teu desafio como presidente, diretor? Maior da empresa desafio? Geração? Olha, eu diria que é integrar todo mundo. O processo de integrar, de fazer todo mundo se apaixonar pelo projeto, assim, querer realmente participar, é difícil. Óbvio que a maioria vai querer participar, né? Isso daí é o que a gente trabalha também. Mas sempre vai ter alguns atrás, uns que estão contra nós. Isso daí é inevitável. Isso é para toda a vida. Sim. Tu falou a palavra gestão de pessoas. Sim. É isso que faz a diferença, né? Isso, essa vai ser a grande sacada, a grande lição que vocês vão ter nesse projeto aí, né? Com certeza. A maior dor, né, do empresário hoje, a gente tem participado de várias conversas com os grandes líderes do município de Santa Rosa, e a maior dor deles realmente a gestão de pessoas. Gestão, né? É de lidar, então por isso que nós, e daí eles cobram muito da educação, né, Carlos? Eles cobram muito, a gente se sente muito, a gente encolhido lá e dá vontade de falar e coisa, mas nossa, assim, né? da partida, que profissional que vocês estão formando? Qual o objetivo, o propósito deles? Por isso que nós estamos fazer a pergunta, assim, que filho vocês estão criando? E uma das coisas que a gente tem falado muito, assim, que muitos jovens
que eles mais na educação profissionalizante, talvez na graduação, muitos deles não têm referência de família e não tem referência de escola. Por isso que a gente precisa trabalhar muito a referência escolar. Eles têm que se sentir assim acolhidos. Nós precisamos acolher esses jovens para eles sentirem, não, lá naquela escola X, lá eu tenho referência. Aquela escola eu estou aprendendo tanto a formação acadêmica quanto a formação humana. Então, isso mexe, assim, eu sempre digo, nós somos um grãozinho de areia num universo tão grande, mas a gente está fazendo, eu acredito, assim, muito, né, do nosso trabalho, do que a gente faz, né, e muitas coisas para melhorar, de que a gente está plantando, alguma coisa a gente está formando, né? Que é a nossa missão, nosso propósito, né? Transformar as pessoas através da educação. Esse é o propósito da FEMA. E a gente quer muito, muito isso, assim. A gente fala muito sobre isso, a gente quer muito isso dos jovens, a gente quer muito mais. A gente ainda acha que é pouco, mas a gente precisa fazer mais. E a gente trabalhar mais junto, unidos, enquanto gestão, enquanto professor, para evoluir cada vez mais. Exatamente. E aí, Cauã, o que tu quer conversar com os nossos convidados de hoje também? Tantas coisas. Acho que dá. Eu queria saber o que vocês acham sobre a questão da FEMA. Como é que vocês geram as pessoas, assim? Porque isso daí a gente pode se inspirar no nosso projeto também. Mesmo sendo um projeto da FEMA, eu acho importante também pensar, assim, de uma forma diferenciada, dá para se dizer. Eu acho que o Carlos... Você estar numa instituição de ensino, você tem que começar dando o exemplo. O que a gente vende, o que a gente trabalha. Né? A gente tem um olhar... Primeiro, a gente trabalhou nossas crenças. Né? Você não ser religião tal, cor tal, essas coisas assim, né? Estar aberto. Né? Então, a gente é muito, digamos, Mônica, acho que a palavra é ouvir, estar aberto. Né? Tem a nossa postura, tem... Sim, cada um tem os seus segredos, que não são segredos, mas o seu jeito de lidar. Né? Nós temos um jeito nosso aqui e a gente está vendo que está fazendo bem, que é por aí, sempre dá para melhorar, com certeza, mas e dando oportunidade, acho que, né, Mônica, a oportunidade que todos possam estar enganjados nas nossas ideias e cada um fazendo o melhor que pode. Eu vejo assim que o líder é aquele que mostra o caminho certo. E nós temos muito isso na gestão, é essa escuta, é ouvir o colaborador, é dar uma atenção especial para ele. A gente sabe que é um cuidar. A gente cuida muito do nosso profissional porque a gente sabe que sala de aula, lidar com alunos é bem desafiador. Então, quanto mais nós não estamos todo dia na sala de aula. Então, a gente precisa cuidar muito bem do nosso colaborador, do nosso professor, para ele estar bem, com saúde mental bem, para poder estar lá na sala e dar uma boa aula. Então, é uma das coisas que a gente usa muito em formação. Eu acho que a formação, proporcionar formações, autoconhecimento, o Carlos tem proporcionado para a maioria dos nossos colaboradores, a partir da educação infantil, acho que até o ensino médio, a maioria deles já fez o Enneagrama, que é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. A escuta, a gente tem muita de conversar, de ouvir o colaborador. Esse colo, essa atenção, esse carinho que a gente tem, é o abraço. Como a gente faz com os nossos alunos, a gente é muito real, muito verdadeiro em relação como a nossa filosofia é humana. Então, desde receber um pai, um aluno, a gente faz porque a gente ama estar aqui, a gente gosta de estar aqui, tem os desafios. Nós todos os dias acordamos pensando, qual o primeiro desafio que eu vou enfrentar? Qual o primeiro leão que eu vou... Mas a gente está tão bem, tão focado, alinhado dentro do propósito da FEMA, que para nós isso não é difícil, porque nós temos um time maravilhoso. Temos um time de profissionais, temos um time de professores que estão junto conosco. Eles têm, a maioria está alinhado ao nosso propósito. Então, esse é um dos... as pessoas até perguntam, tem gente que vai ganhar 5 mil trabalhando no comércio, ofereceram já. Não, eu quero trabalhar na FEMA, porque lá na FEMA nem que eu ganho R$1.000, 2.000, porque eu quero trabalhar nessa instituição, é gostoso de trabalhar na FEMA.
Então, eu vejo muito isso. Assim, a gente não tem tanta atrativa. rotatividade, que é uma das coisas que hoje as empresas têm muita rotatividade de colaboradores. Nós, aqui, a gente tem colaboradores de 20, de 30 anos que trabalham aqui. Então, isso também é uma das coisas. Por que não tem? Porque a gente cuida bem deles, a gente tenta cuidar, né, dar todas as ferramentas necessárias para o professor, para o colaborador, enfim. Sim, e a partir dessas ferramentas, assim, eu queria saber o que vocês esperavam nos colaboradores do Geração Z, dos alunos que participam desse projeto. Que tipo de habilidades vocês pensaram que eles talvez iriam desenvolver e o que vocês notam que eles realmente desenvolveram a partir desse projeto? Essa cultura empreendedora de gestão de pessoas, aquilo que tu falou antes, né? Que vocês tenham essa cultura empreendedora forte em vocês, que vocês consigam lapidar isso. E network, gestão com pessoas, entender essa dinâmica, né? Que tu precisa de todos. Eu uso uma expressão sempre, liberdade com responsabilidade. Quando a gente tiver essa maturidade, o mundo fica melhor, né? Os negócios ficam melhores, né? Se nós tivéssemos nossos políticos a nível do mundo aí com um pouco mais de consciência coletiva, nós não íamos ter tantos problemas, né? Então, vocês vão ter essa oportunidade muito grande de, através de um projeto desses, aprimorar isso. Eu vejo uma das habilidades, assim, essa liderança, né? Desenvolver a liderança. Sim. A credibilidade, eu acho que é uma das habilidades do século que está aí, não tem muito que fugir, a liderança, credibilidade. Essa mediação de conflitos. O professor pode deixar eles. Aconteceu um conflito lá com o pai e tal, deixa ele pensar a estratégia, o que eu posso fazer, eu vou anotar lá, eu vou pensar, ter essa sabedoria e inteligência de receber essa crítica. Porque às vezes não é uma crítica construtiva, que a gente gostaria de receber uma crítica construtiva, mas às vezes a pessoa não tem essa habilidade. Mas recebe e o professor dá essa oportunidade deles se desenvolverem, pensarem que estratégia eu vou usar com essa família, vou ligar, vou conversar, deixa eu resolver. Isso não tem, o professor sabe, né? E outras habilidades importantes, né, dentro da paixão pelo negócio, pela venda, pelo comércio. Hoje, todos nós temos que desenvolver a habilidade comercial, do vender. Pode ser um médico, um dentista, um professor, um empresário. Essa habilidade de gerenciar, de como eu vou vender, isso claro, vocês estão começando ali, mas ali vocês vão ter a oportunidade de todos ter essa habilidade de como eu vou vender, como eu vou fazer com que a pessoa, eu quero olhar esse moletom, não vou comprar, mas como eu vou oferecer um outro, vou mostrar. Então, essa habilidade, né, prof, que eu acho que tu, né, acompanha mais do que a gente lá no dia a dia deles. Acho que nosso bate-papo já se estendeu bastante, né? Que felicidade de estar num momento desses conversando junto com vocês, né? A gente tem alguns agradecimentos para fazer, principalmente a vocês pela disponibilidade do tempo, né? Sei o quanto que vocês são envolvidos, imbuídos com a educação e sempre estão, né, Cauã, a gente percebe isso pelos corredores, também sempre estão pensando em alguma estratégia, né? Eu gosto muito de estar caminhando pela FEMA, ver vocês também se movimentando dentro da FEMA e sempre atentos aos problemas que a gente tem, né, e como solucionar eles. E um abraço, amigo, sempre é bom, muito significativo receber de vocês, os alunos também mencionam isso, né, quando eles estão passando pelo corredor e falam, hoje a Dira Mônica me deu um abraço, né, ou conversou comigo, o diretor Carlos deu passado aqui na frente da loja, cumprimentou nós. Isso é muito bom para nós também, sabemos que o que a gente está fazendo está sendo visto, a gente tem o apoio de vocês, isso é muito gratificante, né, então obrigado pela presença de vocês aqui hoje, né, obrigado à FEMA também pela oportunidade de ocuparmos esse espaço, né? Sim. O quanto que é significativo termos um espaço também para o desenvolvimento do nosso projeto, né? Seja da loja, seja para esse momento agora aqui. E a gente vai continuar sempre desenvolvendo, acreditando nessa educação que a gente tanto fala, né? E do quanto a gente se preocupa para logo, logo nós continuarmos colhendo mais e melhores frutos, né? Que, como o Carlos também menciona, a gente está aí na educação exatamente para conseguir construir cada vez mais e desenvolver cada vez mais. Porque o mercado afora está esperando o que a gente tem para entregar, né? E é muito gratificante a gente saber que o melhor que a gente puder, a gente está entregando, né?
Sim, e a partir disso, antes de finalizar tudo, como isso daqui está sendo gravado, eu queria saber uma frase que vocês queriam deixar assim para o mundo. Se tivesse num telão assim bem grande, meio de Santa Rosa, o que vocês gostariam que escrevesse assim lá? Boa, Cauã. Ai, gente, tem tantas frases, mas eu quero uma frase que eu amo muito e esse podcast vai ser inesquecível. Então, tudo que você vive aqui fica para sempre. Sim. Mesma frase, né? Acho que essa frase nossa da FEMA, eu estava pensando na mesma coisa, né? Assim, que pela ótica da FEMA, que você vive aqui fica para sempre, né? E que a gente consiga construir um mundo com uma igualdade, que a geração de vocês inverter um pouco isso, que a geração de vocês consiga fazer esse mundo ter menos guerra, Sim. ter uma distribuição melhor do capital financeiro, né? Que essas pequenas sementes consigam produzir, né, consigam contagiar muita gente, que a gente tem muitos países que estão fazendo essas coisas também, Sim. a gente teve a oportunidade de conhecer, e que isso seja algo assim que, né, não é uma frase. A educação não tem uma frase, tu tem um conteúdo, tu tem um tempo que tu precisa para fazer as coisas acontecerem. Obrigado. É verdade. Então tá, sigam a gente nas redes sociais, né? É importante para nós. Curtem nossos vídeos, compartilham e contem sempre com nós nesse processo da educação e uma educação cada vez mais empreendedora. Até mais. Certeza. Até mais. Obrigadão pela participação de vocês. E Obrigada. estaremos sempre dispostos a melhorar cada vez mais. Obrigada.